Olá, tudo bem? Você está no canal Deus e o Personagem da História. Eu me chamo Ana Paula Maciel de Azevedo e venho contar para vocês histórias de personagens bíblicos e históricos que tiveram a sua vida marcada por um encontro com Deus. Mas antes de contar sobre o personagem desse dia, eu gostaria de convidar para você a curtir esse vídeo e também para se inscrever nesse canal e compartilhar com mais amigos, para que mais pessoas também possam ter acesso às histórias que nós estamos aqui contando e que a sua fé seja edificada. A personagem de hoje foi uma mulher muito forte e motivada pela palavra de Deus. Estamos falando de Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot, para falarmos dela, precisamos também falar sobre o seu marido, Jim Elliot. Mas ela nasceu no ano de 1926 na Bélgica, filha de pais missionários. Logo, seus pais retornaram aos Estados Unidos e ela passou a naturalizar-se norte-americana. Elizabeth sabia que tinha uma chamada de Deus, mas ainda precisava estudar. E assim ela foi estudando e cada vez mais se aperfeiçoando. Em um momento, onde estava na escola já a mais adiantada, junto com seu irmão, em um determinado dia, seu irmão resolve trazer um amigo para passar o Natal na sua casa. E este amigo era Jim Elliot. A partir de então, os dois se encontram, passam a trocar informações e orações a respeito do seu chamado e o desejo de seguir a Deus. Também realizam um compromisso para que pudessem orar e definir se seus destinos estivessem ligados à missão e eles pudessem então ter um compromisso amoroso para o futuro. Elizabeth então vai para o Canadá e lá ela passa a estudar mais direcionado para línguas como o grego, o hebraico, pois tinha em seu coração o desejo de tornar-se uma tradutora da Bíblia. Se aprofunda em línguas e tem uma grande facilidade de estudar. Já Jim Elliot, apesar de ter recebido um convite para pastorear uma igreja local, acaba indo para o Equador em uma missão para trabalhar com os índios Quichua, mas o seu desejo era chegar na tribo dos índios Aucas, que era uma tribo bastante violenta e que ainda não havia tido um contato com o homem e muito menos com a palavra de Deus. Então, cada um segue o seu destino, o seu propósito, esperando que Deus reafirme nos seus corações aquilo que era para cada um desenvolver ou desempenhar na obra do Senhor. Elizabeth, então, no Canadá, após concluir os seus estudos, recebeu do Senhor uma confirmação para tornar-se também missionária dentro do Equador com as tribos indígenas. Ela vai então no ano de 1952 para o Equador e passa a trabalhar junto com Jim com as tribos Quichua, lá na região do Equador. Passado um tempo, no ano seguinte, em 1953, Jim e Elizabeth se casam e passam a trabalhar dois juntos com tribos indígenas, no qual Elizabeth tem uma grande facilidade em linguagens e consegue adaptar-se muito mais rapidamente do que Jim. Nós vemos também em sequência, em 1955, nasce a filha do casal, Valerie, e eles continuam esse trabalho. Porém, Jim tem no seu coração o desejo de alcançar essa tribo dos Aucas, que era uma tribo extremamente violenta, se sabia onde havia muitas mortes dentro da própria tribo, entre elementos dessa tribo, e também com o homem branco da região. Havia muita morte, era uma tribo que realmente era muito violenta. E em um determinado momento, eles passam a ter contato com uma índia que saiu dessa tribo e tem um contato para conhecer a linguagem, que era uma linguagem diferente das tribos no quais Elizabeth estava trabalhando. Junta-se a esse grupo que está trabalhando no Equador mais outros casais e missionários que pretendem também seguir levando a palavra do Senhor para as tribos indígenas da região. Dentre eles, nós podemos destacar um piloto de avião chamado Nate, que junto com a sua família estava trabalhando em missão com demais casais. Ao todo eram 5 casais que estavam trabalhando. Jim, então, e Nate começam a sobrevoar a região, as florestas, para determinar aonde que era o local onde essas tribos nos Aucas estavam localizadas. E eles passam a sobrevoar detalhadamente e orar suas famílias para que Deus determine realmente o momento onde eles devem levar a palavra do Senhor para a tribo dos Aucas. Passado algum tempo, eles têm uma ideia de lançar um balde, alguns elementos, com sal que não era conhecido da tribo, com fitas coloridas, com elementos para trocas com os indígenas. Inicialmente, essa tribo dos Aucas recebe com muita precaução e curiosidade,
E com o passar do tempo, eles começam a trocar mercadorias, a trocar elementos com Ondim, que estava ali lançando através do balde, enquanto estava planando o seu avião em cima desta tribo, para que eles pudessem retirar desse balde esses elementos. E assim aconteceu durante algum tempo, até que eles determinaram que havia um momento em que eles deveriam chegar até essa tribo indígena. Tempo virado o ano, em 1956, esse grupo de 5 homens resolveu que era o momento de ter um encontro mais próximo com essa tribo indígena, já que eles conheciam alguns elementos da fala dessa tribo indígena e gostariam então de se aproximar e levar a palavra do Senhor. As esposas, portanto, eram contrárias que os maridos fossem sem meio de defesa. Por fim, eles acabaram concordando levar armas para encontrar essa tribo, mas que só iriam usar em último caso. Marcado o dia, então, passado aquele momento, esses 5 homens vão para a mata, vão encontrar com essa tribo. Eles têm inicialmente um contato com um índio e 2 índias. Eles acreditam que nesse momento eles estão tendo um bom contato com esses indígenas. Eles levam o índio para viajar no avião, o índio muito assustado, desce, eles não conseguem ter um contato com uma linguagem de fato. Passado alguns dias que eles estão naquele local próximo ao rio, eles aguardam ter um contato maior com os indígenas. Eles também, uma maneira onde eles se contactavam com a sua esposa através do rádio. Cessou-se o contato com as esposas. As mulheres então acionaram o governo norte-americano e missões de suporte, onde passado algum tempo em que os seus maridos estavam desaparecidos, eles foram encontrados mortos à beira do rio, onde essa tribo dos Aucas havia de fato acabado por matar os seus maridos. Eles tinham armas, mas mesmo assim escolheram não se defender, então foram mortos a golpes de lança e o avião foi totalmente destruído. O que acontece, que podemos marcar do ministério de Elizabeth Elliot a partir de então, é que ela fica com a sua filha de 10 meses, Valerie, e ao invés de ela simplesmente retornar aos Estados Unidos e deixar o ministério ou o campo de missão, ela vai para os Estados Unidos por mais 2 a 3 anos e retorna para a missão ali nas tribos indígenas. E passado alguns dias, ela e Rachel, que era irmã de Nate, piloto do avião, vão então determinar para ir para dentro da mata, para essa tribo dos Aucas, para pregar a palavra do Senhor, para alcançar os seus corações. Acontece que elas têm contato com outras índias que eram da tribo dos Aucas e elas acabam então adentrando mata dentro. Então Elizabeth, com a sua filha de apenas 3 anos de idade, vão para essa região, para essa tribo, com muita dificuldade. Era uma tribo extremamente violenta, era uma tribo que assassinava muito, e elas vão para essa tribo para pregar a palavra do Senhor. O que é extraordinário, que elas conseguem adentrar, e aquilo que aqueles 5 homens não conseguiram, que foi pregar a palavra do Senhor para essa tribo, essas mulheres, 2 mulheres e uma criança, conseguem chegar até essa tribo indígena e eles conseguem levar a palavra do Senhor. Como Elizabeth tinha uma facilidade em línguas, ela consegue logo entender a linguagem daquela tribo e consegue então fazer uma tradução da palavra de Deus para a linguagem da tribo dos Aucas. E elas conseguem de fato ali fazer um grande trabalho de evangelização. Essa tribo vai acabar trocando o nome, porque Aucas era chamado de selvagem, modificam então a sua maneira, são alcançados pelo evangelho e passam a ser chamados de Guarani, uma tribo que vai mudar de nome e vai mudar seu significado. Elizabeth Elliot então fica 2 anos junto com essa tribo, ensinando a palavra de Deus. Depois ela volta em missão à tribo dos Quichua, que ela já estava trabalhando, e em 1963 apenas ela vai retornar para os Estados Unidos para pregar a palavra então do Senhor nessa região. Então ela passa durante muitos anos trabalhando com os indígenas, depois ela retorna ao solo norte-americano. O interessante é que dessa tribo que aceitou elas de volta, realmente entendeu que houve um sacrifício onde os seus maridos ali deram as suas vidas para que aquela tribo pudesse aceitar então a palavra de Deus. Eles entendem o que elas fazem, um sacrifício de perdão, de perdoar aquela tribo
que matou seu marido, de mesmo assim pregar e viver juntamente com eles, e isso é um impacto muito grande que causa naquela tribo indígena ali. Depois ela retorna para o solo norte-americano, ela segue então como conferencista. Ela também foi uma das mulheres convidadas a se tornar uma das tradutoras auxiliares da Bíblia que nós conhecemos por NVI, nova versão, aliás, internacional da Palavra de Deus, e ela faz parte desse grupo. Ela segue pregando a Palavra do Senhor, ela segue fazendo palestras em todos os Estados Unidos e interior. Ela é uma das maiores conferencistas do século XX, ela se torna. Por 13 anos também ela vai ter um programa na rádio para pregar a palavra, para falar do amor de Deus. E ela se posiciona em 1960 a respeito, muito contra o feminismo da época. Em 1969 ela se casa novamente com um professor do seminário teológico e acaba ficando casada durante 4 anos apenas, que no final desses 4 anos seu marido morre de câncer. Posteriormente ela casa-se novamente e até o final da vida este marido lhe acompanha durante a sua vida. A sua filha Valerie, inclusive, interessante dizer, é que ela foi batizada por um daqueles índios que se tornou pastor e foi um dos que tinham assassinado seu marido. Foi o que batizou a sua filha no rio, no mesmo rio onde o seu marido havia sido morto às margens. Então a história da Elizabeth foi uma superação sobre o perdão e sobre entender a razão do sofrimento. Ela vai escrever a biografia do seu marido e de toda a sua vida. Então um dos livros muito interessantes quanto a isso que ela fala sobre esse posicionamento, sobre essa situação, através das Asas do Esplendor, onde ela conta esse posicionamento. Mas alguns fatos importantes, textos e frases marcantes a respeito de Elizabeth. Uma delas é: o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristão me torna um tipo diferente de mulher. A fé não elimina os receios, mas sabe onde depositá-los. Somos mulheres. É o meu pedido: deixe-me ser mulher santa, sem pedir nada além do que Deus quer me dar, recebendo com as 2 mãos e com todo o meu coração o que Ele quer que eu seja. Elizabeth Elliot, então, morreu no ano do ano de 2015, com 88 anos. Foi uma mulher produtiva. Ao final da sua vida, ela começou a desenvolver demência e, por fim, acabou falecendo. Mas durante toda a sua trajetória, o sofrimento que ela passou, as dificuldades que ela viveu, as situações, ela aprendeu e entendeu que Deus queria falar com ela através do sofrimento. Ela costumava se posicionar que Deus fala conosco através da sua palavra, mas através do sofrimento Deus grita ao nosso interior. Foi uma mulher extremamente produtiva, escreveu 24 livros, muitos deles voltados à questão da feminilidade. Um deles, o livro Deixe-me Ser Mulher, é um livro onde ela fala para a sua filha sobre o seu posicionamento feminino e aquilo que ela deve fazer, e é como ser mulher realmente usada nas mãos de Deus. Uma história extraordinária. Então combinamos, até a próxima quarta. Tchau! Olá, tudo bem? Você está no canal Deus e o